Mateus capítulo 4. Pastor. Eu tenho que ministrar essa palavra, porque sei que, se não um, mas todos neste lugar estão passando por desertos da vida, onde a sua fé está sendo testada, como 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 5 e 6, diz que a minha fé e a sua fé, ela é testada como ouro precioso sobre o fogo. E orando essa semana, eu falei assim: Senhor, o Senhor tem me feito pregar sobre fé, para nós termos fé, mas a tua igreja ainda está se moldando, se formando. E ao ler essa parte, Deus falou assim: olha, para a fé deles ser inabalável, eles precisam entender o que eu, Senhor dessa igreja, já passou. Então eu vou hoje trabalhar, irmãos, esses 11 versículos do capítulo 4 de Mateus, para que você possa entender o motivo do Senhor teu Deus ter fechado as portas para você, para que você possa entender porque que o Senhor teu Deus tem feito você ir para um deserto. Você tem clamado ao Senhor e as coisas não têm resolvido. Você tem sido afrontado por pessoas, por palavras, e talvez a sua mente está um turbilhão de pensamentos. Então eu queria, em nome de Jesus, que essa manhã você não se distraísse, mas que você se concentrasse na palavra de Deus, para que você pudesse entender o que está acontecendo contigo. Amém? Verso 1 do capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se ele, o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui de baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, e tornar-te-ão nas mãos para nunca tropeçares em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe tudo os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vá-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele servirás. Ao Senhor teu Deus adorará, e somente a Ele prestará culto. Então o diabo deixou, e os anjos chegaram e o serviram. Amém, irmãos? Pode se assentar. O Senhor peleja por mim, e o Espírito fala. Quero que você entenda rapidamente que nosso tempo é escasso. Nós não podemos ficar aqui nos dialogando, porque as horas não nos ajudam. Mas eu quero que você entenda que quando você lê no verso 1, quando está escrito: então foi conduzido Jesus, ou impelido, você tem que entender que Jesus não queria ir. Olha aqui para mim. Você nunca vai querer ir para um dia de luta. Você nunca vai querer ir para um deserto. Ninguém aqui é sadomasoquista para achar: eu queria estar no deserto. Não, ninguém gosta de ir. Mas é necessário, na fé cristã, você passar por um deserto. Se o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi impelido pelo Espírito para um deserto, para ser tentado pelo diabo, você tem que entender que quando você é iluminado por Deus,
Quando você é como no batismo de Jesus Cristo, que ele é batizado, o céu se abre, uma voz diz: esse é meu filho, a quem eu tenho prazer. Logo depois disso, ele é levado para o deserto. Assim é comigo e assim é com você. Você entra na igreja de Cristo, você deixa de ser uma pessoa mundana, você é batizado no corpo de Cristo, você passa a ser uma nova criatura. Segundo Hebreus, você é uma pessoa iluminada. Segundo Isaías 60 diz que você começa um novo nascimento, você começa a ser iluminado, e essa luz que brilha em você não é sua, é de Deus. Mas você é levado a um deserto para ser tentado pelo diabo. Então deixa eu explicar uma coisa. Vamos parar de ter medo do diabo, porque o diabo não tem poder sobre a sua vida. Ele é um instrumento de Deus para te provar, para te forjar, para te melhorar. Toda tentação é dada por Deus. Deus sabe até onde você pode suportar. 1 Coríntios capítulo 10, verso 3 diz que nenhuma provação é sobre-humana, e Deus nunca te deixará ser tentado além das suas forças. Se você está passando por qualquer tipo de problema, é porque Deus conhece a sua estrutura. Deus sabe que até lá você aguenta. Isaías 44 diz que Ele te fez, Ele te formou, Ele te conhece, Ele sabe a sua estrutura. Então Ele sabe que tentação você pode passar, ou provação. Mas você sabe que você passa por esse deserto. Só que muitas pessoas morrem no deserto. Com a primeira leva, o primeiro povo que saiu do Egito, morreu no deserto. Mas eles erraram por 3 coisas: desobediência, incredulidade e porque não tiveram a mente de Cristo. Repete comigo. Desobediência, diga, desobediência, falta de fé e não ter a mente de Cristo. Por causa desses 3 fatores, eles pereceram. Porque quando você é desobediente, deixa eu dizer uma coisa muito séria. Meias verdades também são meias mentiras. Meia desobediência também é meia desobediência. Deus não trabalha com 50-50, o metade. Deus trabalha a 100%. Ou você é 100% dele, ou você não é dele. Ou você está fiel com ele, ou ele te despreza totalmente, porque ele não aceita meio termo. Ou você é por completo, espírito, alma e corpo, ou ele não quer nada contigo. Então entenda isso. Ao saber de tudo isso, você sabe que um povo morreu no deserto. E Jesus vai para o deserto simbolizando o que já aconteceu lá. E ele passa 40 dias. Durante esses 40 dias ele teve 3 armas para vencer. Se você quiser anotar, anote aí. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 diz que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, levando cativo todo pensamento contrário à obediência de Cristo Jesus, segundo a tua palavra. O que ele está querendo dizer? Que nós temos armas. Só que muitas vezes eu tenho visto dentro do seio da igreja, e muitas vezes eu também sou levado a isso. Embora quero andar no Espírito e viver no Espírito, quero tomar decisões na carne, quero andar conforme a carne, e aí eu acabo trazendo para mim problemas. Você não resolve seus problemas, meu irmão. Você que é crente. Então os visitantes me perdoem, porque hoje eu tenho que pregar para a nossa igreja. Se você é filho de Deus, se você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não é pela força do seu braço que você vence, não é pelo seu intelecto que você alcança as vitórias, não é pelo dinheiro que você tem que você conquista o que você quer, não é pelas influências que você possa ter que vão te ajudar. Todo crente lavado e remido pelo sangue de Cristo, que nasceu de novo, tem que depender somente do Senhor teu Deus, que te criou, que te formou, que te enviou, que te sustenta. Então você precisa aprender a usar as suas armas. Pastor, quais são as minhas armas? Oração. Você tem que orar, irmãos. Tem que orar. Jesus orou antes de acontecer as coisas na vida dele. Ele orou no deserto.
Ele orou quando ele fez a multiplicação dos pães, quando queriam arrebatá-lo para ele se tornar rei. Ele saiu, largou a multidão. Quando ele tinha maior fama, ele subiu para o monte para orar. Ele orou noite inteira para poder escolher 12 discípulos. Ele orou durante os seus problemas no Getsemane e orou até que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Ele orou na cruz, o Salmo 22. E ele continua orando. Pastor, você é louco, ele já está no céu, ressurreto. Está. Romanos capítulo 8 diz que o Espírito Santo, quando eu não sei orar, quando você não sabe orar, ele intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Hebreus capítulo 7, verso 25 diz que o meu Senhor, o teu Senhor, ainda faz intercessões, orações ao meu favor e ao seu favor. Ele faz orações que ele mesmo vai responder ao meu favor. Então oração é necessário. A oração faz parte da sua vida. Para vencer o deserto, aprenda a ser um homem e uma mulher de oração. Você tem que orar, irmão. Não adianta. Não tem subterfúgios. Não tem outro caminho. Tem que orar. Com louvor ou sem louvor, com pessoa do lado, tem que orar. Porque a oração te faz ter mais comunhão com Ele. Pastor, mas a Bíblia fala para eu não ficar com palavras repetitivas. E quem diz que é para você ficar falando palavras repetitivas? A Bíblia diz em Filipenses, no capítulo 4, verso 6, que a sua oração, que tudo que você está passando tem que ser conhecido diante de Deus, por oração, súplica e ação de graça. Nós aumentamos os ciclos de oração dentro da igreja agora, não é mais só de manhã, agora já tem a tarde, daqui a pouco a gente vai começar a pôr à noite também. Mas eu aprendi uma coisa, de manhã eu posso pedir, de manhã eu clamo para que Ele faça, porque eu não sei o que eu vou enfrentar. E o Salmo 92, repete comigo, Salmo 92, verso 2, está escrito. Sabe o que está escrito lá? Está escrito que pela manhã, Senhor, eu clamo pela sua misericórdia, mas à noite eu dou testemunho da sua fidelidade. Que nós temos que aprender, irmãos, que nós temos que começar a orar ao Senhor. Deus quer uma igreja que ora. Hoje estão tirando de nós a oração. Você é um ser que ora. E quando você ora, você está falando com o seu melhor amigo. Quando eu tenho intimidade com uma pessoa, eu começo a falar. E eu não paro de falar com essa pessoa porque eu tenho intimidade. Venha no conselho pastoral na terça-feira, a reunião tem que terminar às 9h30. E vai, quando vê, já é quase 11 horas, porque a gente fica falando. Sabe por quê? Isso é porque nós temos intimidade uns com os outros. Então, se você não tem intimidade com o seu Deus, está na hora de ter. Está na hora de buscar. Porque uma das armas é oração. A outra é o louvor, e não dá tempo de falar nisso. A outra, para quem é batizado com o Espírito Santo, tem também de você falar em mistério com Deus, porque quando você fala em mistério com Deus, diz a palavra lá em 1 Coríntios capítulo 14, que você está edificando a si mesmo. Então quando você fala em mistério com Deus, você fala em segredo, em secreto, onde só Deus está ouvindo. Nem o homem entende, nem os demônios entendem, mas Deus está entendendo tudo que você está passando. Deus está entendendo tudo que você está fazendo. Tem também o jejum, a qual nós trabalhamos, que foi isso no capítulo 2. Se você precisa entender, então, para você entender as tentações, nós temos que aprender a desmembrar os versos. Primeiro, ele foi induzido. Quem foi induzido? Alguém. Quem é esse alguém? Eu e você. Porque quando Jesus diz o nome dele aqui, ele está dizendo de todos os discípulos dele. Mas quem é que levou? Foi o Espírito. Aonde? Ao deserto. Para quê? Para ser tentado. Por quem? Pelo diabo. Então você já sabe. E o que eu devo fazer? Ele jejuou, ele orou, e nós aprendemos que a boca alimenta o corpo. O corpo se alimenta pela boca. A sua mente, seu psique, se alimenta pelo aquilo que você vê. E o teu espírito só se alimenta pelo aquilo que ele ouve. Então você tem que entender essas coisas. Quando você for jejuar, não jejue só de comida não. Jejue de coisas que te fazem pecar. Porque um semi-analfabeto chamado Pedro,
Em 2 Pedro, no capítulo 2, ou capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 2, diz que, no verso 6 e 7, que Ló atormentava a sua mente justa todos os dias, pelo que ele via e pelo que ele ouvia, porque ele habitava em Sodoma e Gomorra. Então, veio um homem chamado Freud, depois de muitos anos, em 1964 por ali, achando que descobriu a roda, e dizia, olha, o ser humano sofre perturbações mentais, pelaquilo que ele vê, pelaquilo que ele ouve. Ele leu a Bíblia, ele leu o que Pedro escreveu, e depois criou uma tese e ganhou milhões sobre isso, mas ele tirou da Bíblia, ele tirou daqui, desse livro poderoso. O que é que nós temos que entender? Então tem que jejuar 40 dias, significa tempo determinado. Diga, tempo determinado. Repete comigo, tempo determinado. Há um tempo determinado para a sua aprovação. Há um tempo determinado para a sua aprovação. Há um tempo. Só que tem um problema. Esse tempo determinado, ou ele se alonga, ou ele termina antes, ou no tempo que ele está determinado. Porque Deus vai fazer a mesma coisa que ele fez com o povo dele no deserto. Na escola do Espírito Santo, você não passa com notas baixas. Não tem como fazer cábulas. Ou você passa aprovado, ou volta para o deserto. Ou você passa pela prova, ou vai ficar girando. É possível que há pessoas aqui dentro que estão girando em situações, e até agora está dizendo, pastor, por que eu oro? Por que eu dizimo? Por que eu faço o que eu estou girando? Porque você ainda não aprendeu o que Deus quer que você faça. Então nessa manhã eu quero quebrar esse ciclo e quero decretar que você está sendo aberto os seus olhos pela luz da palavra, e você vai aprender a traçar o caminho que Deus quer, e vai sair desse deserto comigo. Você vai sair desse deserto. Quando ele teve fome, no seu momento de fraqueza, chega alguém, aquele a quem vai te testar. Não pense em você que Deus vai te testar aqui dentro da igreja. Não pense em você que Ele vai testar na hora que a gente estiver louvando e adorando e fazendo orações aqui dentro. Não, porque bater no diabo aqui dentro, irmãos, é bater em bêbado. Quero ver você bater no diabo lá na rua, na sua casa, no seu trabalho. É lá onde a gente tem que mostrar. É lá que nós temos que mostrar que o Espírito Santo nos tomou em graça e poder. Quando ele estava fraco, se achegou o tentador. Então o que eu aprendo? Quando você estiver fraco, naquele pior momento seu, vai chegar alguém para te testar. Pastor, ele vai vir com chifre, vai vir com rabo, com tridente. Não. Vou dizer uma coisa aqui sobre o risco de ser apedrejado, mas vou entregar como profeta de Deus. Quem não empresta a boca para Deus, empresta a boca para o diabo. Pode ser crente, pode ser membro dessa igreja ou de outra igreja, pode cantar, pode pregar. Se você não está na presença de Deus, o tentador te usa. É possível que você está sendo tentado pelo seu filho, é possível que você está sendo tentado pelo seu marido, pelo seu irmão, talvez você está sendo tentado lá no trabalho, porque ele não sabe do deserto. Mas ele acaba falando uma coisa que vai te magoar, do tipo, você vai muito à igreja, que nem ontem, virando assim, você está passando por uma luta. Chega uma pessoa e diz, não acredito nesse negócio de crente passar por muita luta, não. Porque afinal de contas, né, o crente tem que triunfar. Tem que triunfar, também creio que nós triunfamos. Não, eu não acredito nessa história de que crente passa por luta. Dá uma olhadinha ao seu lado e vê o coração dessa pessoa e pergunta para ela se ela acredita nessa conversa fiada de que crente não passa por luta. Quantos aqui ainda acreditam que o caminho é estreito e apertada é a porta,
E são poucos os que passam por ele, porque você sabe, tem gente aqui que sabe muito bem o que eu estou falando. Mas parece que naqueles dias em que você não está mesmo embaixo, chega alguém para dizer, você vai tanto na igreja, né? E nada acontece. Vou dizer uma coisa, não é para dizer que a mulher é o diabo, pelo amor de Deus, irmão. O problema não está ali, o problema é no que está atrás. Se eu, pastor Eduardo, não dá lugar para Deus, meu filho, o diabo usa mesmo. Porque para Deus te usar, você precisa se consagrar, renunciar a si mesmo, negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Você tem que se santificar para Deus te usar. Agora, para o diabo te usar, meu irmão, basta você não dar lado para Deus. Ele já te usa. Já te usa. Ele põe um pensamento na sua mente aí, de que as coisas estão mal, e a sua boca fala. E a Bíblia diz que quando uma pessoa está perturbada, Hebreus capítulo 12, ela não consegue se controlar. Ela perturba a si mesmo e perturba a muitos. Já ficou perto de uma pessoa perturbada? Já ficou perto de uma pessoa perturbada, meu irmão? Ele te perturba. Você pode estar o mais santificado possível, ele te perturba. Ele te deixa incontrolado. E aí você tem que ter autocontrole para não pecar contra o irmão. Você tem que orar por ele, você tem que orar por ela. Mas ela está perturbada. Por isso que a Bíblia fala, nós temos que ter santificação todos os dias. Mas não é aí que eu quero chegar. Eu quero que você entenda que quando você estiver mal, é nessa hora que o tentador vem. E ele vem com as mesmas palavras que ele deu para Jesus Cristo. Ué, você não é crente? Você não é servo de Deus? Por que você está em baixa? Ué, mas Deus não é dono do ouro e da prata? Cadê o dinheiro na sua conta? Ué, mas você não é filho de Deus? Por que você está solteiro ainda? Por que você está solteiro? Ah, você não é filho de Deus? Por que ele não arruma as coisas na sua casa? Por que tem tanto problema no mundo? Por que tem tanto problema na sua vida? Você não é filho de Deus? Qual foi a resposta que ele deu, irmãos? Diga para mim. Qual foi a resposta que está escrita na sua Bíblia aí? Verso 4. O que Jesus disse para ele? Fale alto. Não, ele não disse isso. Ele disse, está escrito primeiro. Repete comigo, está escrito. Por que ele disse está escrito? Porque não é a sua palavra que predomina, nem os seus achômetros, nem o que você pensa, é o que está escrito. O que ele disse? Está escrito o que aí, irmãos? Para você entender isso, para você entender essas coisas, porque ele só deu o finalzinho do verso. Você vai virar sua Bíblia comigo agora lá em Deuteronômio capítulo 8, versos 2 e 3. E nós vamos desmembrar as respostas de Jesus. Porque você terá que dar as mesmas respostas. Mas para você dar as mesmas respostas, você primeiro precisa conhecer todo o contexto. Por que ele disse, nem só de pão viverá o homem? Porque está escrito. Como ele estava ali simbolizando os 40 dias, os 40 anos. Ele está falando, todo crente vai passar pelo deserto. Todo aquele que me servir vai passar por isso. E aí em Deuteronômio capítulo 8, 2 e 3, ele vai dizer algo muito maravilhoso para essa manhã. E eu não estou mais pregando para a tua carne, e eu sei que o teu espírito está me ouvindo. Ele diz, e te lembrarás. Não, Turemas. Te lembrarás de todo o caminho a qual o Senhor teu Deus te guiou, ou te enviou. Aonde? Num deserto. Deserto da solidão, deserto da falta de dinheiro, deserto de problemas, deserto de angústia. Ele te guiou dentro desse deserto. Mas ele vai te fazer lembrar. Então anote, marque aí, vai marcando. Você só lembra de uma coisa ruim para que você aprenda com ela. Para você entender, irmãos, o que aconteceu aqui antes dessa pregação, você tem que passar por Deuteronômio 8, 2 e 3. Só se lembra de problemas
quem já passou por eles. Sabe por quê? Sabe por quê que você tem que se lembrar de problemas? Para você entender o segundo grande mandamento. Você sabe qual é ele ou não? Amar. Esse é o primeiro. O segundo, mais alto. Você só ama o seu próximo como a ti mesmo quando você passa pelo sofrimento dele. Você nunca vai ajudar ninguém se você nunca passou pelo problema. Porque quando nós passamos por uma situação, automaticamente você se lembra de quando você passou. Aí então já tem uma resposta para todo o sofrimento de muita gente que está aqui dentro, que não entende, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando daquilo? Porque Deus está mostrando para você que você tem que amar o seu próximo como a ti mesmo. Deus está fazendo você passando por problema, porque só entende quem passa fome, quem já passou por fome. Só pode ajudar quem um dia já precisou de ajuda. Só pode levantar quem um dia já caiu. Só pode fortalecer aquele que já um dia foi fraco. Porque ele entende o sofrimento. Porque quando fala, olha, estou passando por isso, você se lembra. Então você tem que lembrar de todo o caminho, trajetória da sua vida. Então vê que quando você aceitou a Cristo, não é que as portas se abriu, não. Pelo contrário, ficaram estreitas. E o pau quebrou nas suas costas mesmo. Pessoas se levantaram contra você. Você foi aprendendo com os erros de um erro dos outros, com o seu sofrimento, com tudo que você passou. E você começou a amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas Deus é que te guiou. Esses 40 anos, tempo determinado. Eclesiastes capítulo 3, verso 1, está escrito: há um tempo determinado para todo propósito. Debaixo dos céus, Deus tem um propósito no seu sofrimento. Deus tem um propósito na sua luta. Deus tem um propósito no que você está passando. Deus tem um propósito. Pastor, qual é o propósito? De fazer mais crente. De fazer imagem e semelhança dEle. De fazer mais humano. De fazer mais cristão. Esse é o propósito. Mas Ele vai dizer algumas coisas que eu quero que você anote na sua Bíblia. E se Deus está fazendo isso na sua vida, diga amém. Você vai dizer amém na hora que eu dizer. Nesse tempo de treinamento, o Senhor teu Deus te fez passar por isso para te humilhar. Tem alguém humilhado aqui? Diga amém. Amém. Por que Ele quer me humilhar? Por que Deus te humilha? Por que Deus te põe para trabalhar de interno? Faz você aguentar afrontas. Você trabalha e uma pessoa que tem um pouquinho mais de você pisa em cima de você e começa a falar muitas coisas. Por que Deus permite? Porque você é filho e filha de Deus. E para que você entenda, Filipenses capítulo 2, verso 5, que Ele, sendo como Deus, não teve por usurpação ser Deus. Antes, você sabe o que está escrito lá ou não? Antes se humilhou a si mesmo. Se Jesus Cristo é Senhor da sua vida, sabe que Ele se humilhou. E se Ele se humilhou, eu também vou ter que me humilhar. Se Ele é Senhor, Ele vai humilhar. Por que Ele vai humilhar? Porque Ele não quer nenhum do servo dEle, nenhum filho dEle, orgulhoso, soberbo, arrogante, prepotente. Deus não aceita filho soberbo. Deus não aceita filho arrogante. Porque Ele abate o soberbo, mas dá graça ao humilde. Não importa se o soberbo é pastor, é crente, é macumbeiro, é esoterista, é missionário, é diácono. Não importa, está soberbo? Desce. Mas se Deus está tratando o teu coração nessa manhã, e você está se sentindo mais humilde, sabe que você está se elevando. Deus está te exaltando. Deus está te exaltando porque Ele dá graça ao humilde. E graça é favor imerecido. Não sei se você está compreendendo essa palavra. Eu não mereço ser vitorioso, mas mesmo assim Ele me concede a vitória. Eu não mereço o céu como promessa, mas Ele escreveu o meu nome no livro da vida.
Eu não mereço entrar pelas portas celestiais. Eu não mereço, mas Ele me deu. Eu não merecia ter uma família, mas Ele me deu. Eu não merecia ter filhos, mas Ele me deu. Eu não merecia ter essa congregação, mas Ele me deu. Então Ele te deu porque Ele tem graça sobre a sua vida. Se você tem filhos, Ele te abençoou. Se você tem trabalho, Ele deu graça à sua vida. Então você aprendeu que Ele te faz passar por isso para te humilhar. Depois Ele te testa. Deixa eu explicar bem claro aqui. E eu espero que o Espírito Santo me ajude nessa hora. Em nome de Jesus. Haverá o dia do teste. Tudo que você aprende num culto, tem o dia do teste lá fora. Eu vou repetir para você entender. Você está numa aula teórica. Ao sair daquela porta, você terá sua aula prática. Posso ouvir um glória a Deus ou não? Se você está me ouvindo, diga amém. Se você está compreendendo o que eu estou dizendo, diga aleluia. Se você está entendendo, entenda mesmo, mas compreenda no profundo. Existe o dia do teste. Então não se iluda, não. Pastor, quando que é o dia do teste? Incline sua cabeça, feche seus olhos que eu tenho que orar por você. Pai, eu vou revelar algo aos seus filhos. E que eles possam compreender, Senhor Deus, o que vai ser revelado agora, Senhor. Para que eles possam, Senhor Deus, entender a grandeza e os mistérios da Tua palavra, em nome de Jesus. Olha aqui para mim. O dia do teste. Quando é que você é testado? Quando é que você é provado da sua fé? Quando é que você vai ser provado, minha irmã? Quando é que você vai ser provado, meu irmão? Está escrito, Efésios capítulo 6, verso 13. Está lá a resposta do dia do teste para você. Está lá o dia do teste. Revestir. Mas revestir mesmo. De toda a armadura que vem de Deus. Para que você possa resistir o dia mau. Mano, nalabash. Se revista de tudo que é espiritual, porque vem o dia mau. Eu sou profeta de Deus e não vou aqui falar bobeira para você, ficar pegando um evangelho de carochinha, dizendo que crente não passa por problema. Tem o dia mau. O sol brilha para o justo, diz a palavra. As oportunidades da vida vem na vida do justo, vem na vida do ímpio. Mas também vem o dia da chuva na casa do justo e na casa do ímpio. Se revista de toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. E depois de ter feito tudo, permanecer inabalável ou firme. Então quando é que é o dia do seu teste, irmão? No dia mau, repete comigo, dia mau. Você tem que passar por ele. Tem o dia mau. Vai me dizer que não tem. Só glória, né? Só vitória. Oh, aleluia. Acorda de manhã, aleluia. Glória a Deus. Vem, glória a Deus. É porta abrindo, eu passando. É dinheiro chegando, eu dou glória. Aleluia. Não tem problema nenhum. É, né? É assim, irmão? A gente festeja um dia. Festeja ou não festeja? Mas a maioria das vezes nós estamos ali na batalha, ó, matando o demônio, chutando o capeta, dando rabo de arraia em espírito, jogando por meio do mato um monte de coisa que não presta. É ou não é? O dia mau. Se você está passando por um dia mau, dá um glória a Deus aí. Porque o Senhor vai te fortalecer, meu irmão. Oh, em nome de Jesus, recebe essa palavra, irmão. Você não sabe o que é um coração do pastor chorando para que Deus te dê a vitória. Você não entende. Oh, como eu queria que você entendesse. Eu sei que você vai passar por um dia mau, por isso eu estou te instruindo. Eu estou dizendo para você, se revista, vai orar, vai ler, vai buscar, para que quando vir o dia mau você fale, olha, Satanás, pode ir embora, porque o Senhor é na minha vida. Ele vai te humilhar, amém? Amém, irmãos? Ele vai te provar, sim ou não?
Por que ele vai me provar? Para saber o que tem dentro do meu coração. Se eu ia guardar os mandamentos de Deus ou não. Tem gente que pensa que Deus é o pastor Eduardo. Vem aqui com aquela cara de santinho. Fala para o Senhor, pastor, tudo bem? Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, ai, Jesus é bom demais. Mas sai tá lá na prostituição, nas vagabundices, na bebida. Tá aí se sujando tudo. Aí vem com aquela cara de boi lavado, como diz na minha terra. Dizer, ai, tá tudo bem, glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus sabe o que tem dentro do teu coração. Deus sabe o que está dentro do meu coração, meu irmão. E dele ele esquadrinha o mais profundo do nosso ser. Ele nos conhece numa profundidade que nós não conseguimos escapar. Para saber o que tem dentro do teu coração. Sabe por que Deus deixa você passar por luta e te testa? Porque o nosso coração é enganoso. Às vezes a gente acha que a gente está tão muito crente. Você acha que está muito crente? Deixa eu ver se você está mesmo, meu filho. Olha que lindo. Vai no deserto. Aí sabe o que acontece? O que está escrito em Lucas, no capítulo 6. A boca fala. Nada como um dia mau. Nada como um pisão na unha encravada. Nada como um trânsito cheio, perturbador, como diz Lisboa. Nada como pais irritados. Nada como filhos rebeldes. Para a boca começar a falar. Para a boca começar a falar. Para a boca vomitar tudo que está dentro do coração. Aqui dentro você dá glória a Deus. Aqui dentro você dá aleluia. Mas é lá que Deus está ali, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver mesmo o que está dentro do coração dele. E nessa manhã, se você lembrar dessa palavra, no teu trabalho você vai dar glória a Deus. Na sua casa você vai dizer, eu vejo o Senhor na minha casa. Eu vejo o Senhor no meu trabalho. Eu vejo o Senhor aonde eu vou. Ele está comigo em todo o tempo. E todo o tempo eu louvo ao Senhor. Para saber o que tinha no seu coração, se você ia guardar o que eu te mandei fazer ou não. Nada como um dia mau para a gente mudar de rumo. Nada como um dia mau para o meu coração me trair e os meus pés retrocederem a outras coisas. Para saber o que você realmente tem no teu coração, para saber se você ia ser fiel ou não. Sabe por que você está passando por esse deserto? Porque Deus está formando a sua fidelidade com Ele. Não sei se os irmãos estão compreendendo, se eu estou sendo muito rápido, mas eu preciso que você entenda isso, porque tem gente aqui dentro do deserto. Tem gente que está passando juntamente comigo no deserto. E eu fiz um voto com Deus que esse deserto está acabando. Acabando. Porque eu estou me colocando na presença de Deus para que Ele possa nos abençoar. Aí ele diz uma coisa muito importante, verso 3. E te humilhou. Uau! E te fez ter. Mas te sustentou com maná. Que tu não conhecesse nem os seus pais conheceram. Peraí, mas como é que ele deixa eu ter fome e me sustenta? Ele te humilhou porque Deus não quer você orgulhoso. Cutuca seu irmão falando assim, nem pense em ser soberbo. Sim, nem pense em ser orgulhoso. Porque o nosso Deus, diga bem alto, porque o nosso Deus abate o soberbo. Então ele humilhou o povo dele. E o fez ter fome. Qual era a fome do povo do Egito? Qual era a fome do povo do Egito, meu irmão? Eles falam assim, eu tenho saudade da cebola, do Egito. Eu tenho saudade dos melão do Egito, das festas do Egito, da comunhão do Egito, dos amigos do Egito. Já viu aquele papo furado dentro da igreja? Quando eu não era crente, irmão, eu tinha tanta gente do meu lado, eu tinha tanta festa. Aí você está que nem o povo no deserto, querendo a festa do Egito, as coisas do Egito, aquilo que o Egito tem para te dar. Mas não fala da escravidão, não fala das noites sem dormir, não fala da prostituição, não fala de nada disso.
Eles tinham fome de coisas materiais do Egito. Tem gente aqui com fome, dizendo, vou revelar algo aqui tremendo. Ah, mas, poxa, eu sou filho de Deus e ando de metro. Aquele filho do cão tem um BMW. Nossa, eu estou aqui me consagrando ao Senhor, comendo esse pão vil chamado maná, que desce do céu. Enquanto o ímpio está lá na churrascaria. Deus está falando com gente aqui dentro, irmão. Isso eu tenho certeza. É ou não é verdade? Vamos dizer que vai assim, poxa, olha ali, o Salmo 73 se encaixa perfeitamente na vida de alguém aqui. Ah, com efeito Deus é bom para toda a gente, mas comigo quase me faltou para escorregar os meus pés. Porque eu olhava e invejava a prosperidade do ímpio. Pô, porque não é possível. Tudo que ele faz dá certo. Tudo que eu faço não dá certo. Ele não invoca Deus e prospera. Os filhos dele estão sempre gordinhos, indo para a churrascaria, fazendo tudo bem. Ah, aí ele recita o pior verso que eu dá vontade de rasgar a Bíblia quando eu leio esse verso. Sabe que um crente diz, inutilmente eu tenho purificado a minha alma diante do Senhor. Vanamente eu tenho santificado a minha vida. Porque é assim são os ímpios. Sempre felizes aumentam suas riquezas e eu vou de mal a pior. Parece que eu estou ouvindo algumas ovelhinhas berrar hoje, não. Te deixou ter fome de coisas materiais. Aí você vai entender o que ele falou lá em Mateus. Agora volta para Mateus que ele vai falar o finalzinho. Vocês entenderam o que ele quis dizer com isso, sim ou não? A primeira tentação é pessoal. A primeira tentação, ele vai tentar naquilo que você quer. É pessoal. Aí ele diz, sabe, mas está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, isso viverá, sabe? Eu vou traduzir para você entender. Nem só de bens materiais você vive. Você pode viver sem esse terno, você pode viver sem esse sapato, você pode viver sem o seu carro, você pode viver sem sua casa, você pode viver sem tudo que você tem, mas tira Deus da sua vida. Ei! Tira Deus da sua vida. De todas as coisas materiais eu posso viver sem, mas de tudo que sai da boca do meu Deus, isso eu consigo viver. Eu posso não ter dinheiro, mas eu tenho Deus, eu continuo vivendo. Eu posso não ter amigo, mas eu tenho Deus e Ele me consola. Eu posso não ter dinheiro, mas o Senhor me sustenta. Eu posso não ter isso, mas Ele está sempre comigo. Nem só de coisas materiais você pode viver. Levanta sua mão direita para cima e declare isso: Deus, eu vivo das coisas que saem da tua boca. Eu saio das coisas que saem da tua presença, meu Deus. Aleluia. Entenderam a primeira tentação? A primeira tentação é pessoal. Deus vai deixar Ele moldar você. Mas como Ele recitou a palavra, porque o deserto é uma coisa maravilhosa. Todo deserto, você aprende palavra de Deus. Obreiro que não tem palavra, não sai do deserto. Crente que não tem palavra, irmão, não sai do deserto. Então aprenda a palavra de Deus. Aprenda a palavra de Deus. Satanás pegou a palavra, olha só. A segunda tentação é doutrinária. Ele vai tentar te confundir com a própria palavra. Ele diz, então o diabo, verso 5, transportou a cidade santa. Essa cidade era o que, irmãos? Diga mais uma vez, cidade santa. Levou até o pináculo do templo, a parte mais alta do templo. E disse, se tu é crente, filho de Deus, porque está escrito no Salmo 91, né? Verso 11, se eu não me engano, diz, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tornar-te-ão a mão, para que nunca tropece em alguma pedra. Qual foi a resposta de Jesus? Qual foi a resposta de Jesus aí, irmãos? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Se você abrir sua Bíblia agora em Deuteronômio capítulo 6, 16, você vai entender por que ele fez isso. Ele vai falar assim, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Moisés está dizendo para o povo, não tentará o Senhor teu Deus. Mas aonde que eles tentaram? Êxodo capítulo 17.
Você tem que entender. Êxodo capítulo 17, meu irmão. Que é o que tem acontecido muito nos dias de hoje. Essa segunda tentação é tentar tirar os preceitos ou princípios da fé cristã na vida de uma pessoa. Depois toda a congregação, os filhos de Israel, partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor. Quem que mandou, irmãos? E acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu, eu vou repetir, contendeu o povo com quem? Com a liderança. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés disse: por que contentes comigo? Por que tentais o Senhor? E tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: porque nos fez subir do Egito para nos matar de sede, e nós e nossos filhos e o nosso gado? Clamou Moisés ao Senhor, dizendo: o que farei a este povo? Porque daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passe diante do povo, tome consigo alguns dos anciões de Israel, toma a tua vara, que feriste o rio, e vai. E eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha de Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez. Você sabe o que ele fez? Obediência. O povo está murmurando contra ele. Ele não quis saber o que o povo está falando. Ele foi perguntar o que Deus está falando. Você está me entendendo ou não? Seus filhos não tem que dar ordem na tua casa, não. Seu filho tem que obedecer o que Deus manda. Olha o que ele está falando. E chamou o nome daquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram o Senhor, dizendo: onde está o Senhor no meio de nós, ou não? A forma mais fácil de Deus derrubar uma pessoa dentro da igreja é colocar nele uma dúvida sobre aqueles que estão à frente do trabalho. Meu irmão, se você não quer concordar comigo, minha irmã, sinto muito, eu vou fazer o que Deus mandou. Quem está aqui comigo desde as casas sabe disso. A gente já teve que enfrentar cada situação que eu tive que dizer: não, mas não foi isso que Deus disse. E se não foi o que Deus disse, prevalece o que Deus falou. Olha só o que eles estão querendo dizer. Ele está querendo colocar uma dúvida no teu coração, dizendo: Deus está aqui ou não? Olha para a pessoa que está na sua vida e fala assim: entenda essa palavra. Diga: entenda essa palavra. Satanás está te tentando doutrinariamente. Ele está dizendo se Deus é na sua vida ou não. Você entendeu ou não? Um dia eu estava aqui em Portugal. Foi um dos piores dias da minha vida. Logo quando eu cheguei, eu não tinha dinheiro. Não tinha lugar para congregar. Fui morar dentro de uma casa de 4 pessoas que para mim eram meus irmãos, mas estavam afastados do caminho do Senhor. E eu querendo fazer um culto na casa, eu fui ofendido. Deus não está aqui não. Deus está lá no Brasil, aqui Deus não está. Se Deus é do Brasil, Deus é na África, Deus é na Ásia, Deus é em todo lugar. Não tem como, não, aqui não vai ter Deus não. Vamos ouvir música mundana, vamos para as festas, vamos para o churrasco. Olha, e se quiser tem isso. Não vou. E eu tive que colocar um muro entre eu e meus amigos dentro de uma casa. Aí eu fui fazer compra com eles. Peguei um carrinho. Ele falou assim: empurra aí o carrinho para mim. E começou a colocar um monte de bebida alcoólica dentro. Cerveja, vinho, uísque. E começou a falar para mim: você não é crente? Empurra o carrinho. Porque você vai comer da minha comida, crente. Você não é crente? Tudo bem, você está na igreja, eu estou fora. Mas você só come da minha comida. Eu olhei para o relógio lá no Colombo,
dentro do supermercado Continente, eu olhei e disse assim: Deus, são 3 horas da tarde. Eu creio naquilo que eu falei ontem e vou repetir hoje. O maná ainda cai na casa dos seus filhos. E o corvo ainda voa na direção do teu servo. Eu acredito nisso, Jesus. Não sou eu que deveria comer da comida deles, mas sim eles deveriam comer da minha comida, porque eles estão afastados do seu caminho, mas eu continuo na tua presença. Deus manda alimento, Senhor. Sai de lá. O irmão Paulo que está no Senegal me ligou: o que você vai fazer? Não vou fazer nada, vem cá. Aquele irmão que te cumprimentou domingo no aniversário do meu filho quer falar com você, e eu estou lá. Saí do carro assim, bem, pelo menos nesse dia eu não vou comer a comida deles. Deus já me livrou um dia. E eu fui lá, comi com eles, apresentei um pouco da palavra e estou voltando. Ele falou assim: entra no meu carro, vou te levar. Me levou até ali nos restauradores. Eu morava numa rua chamada Rua da Fé. E quando eu estava entrando naquela rua, ele falou assim: como é que chama essa rua, irmão? Eu falei assim: essa rua chama-se Rua da Fé. Ele virou para mim assim: precisa ter muita fé mesmo para morar aqui, irmão. Eu falei assim: pois é. Mas na hora em que eu estou saindo, ele vira para mim e diz... Eu virei para ele, melhor dizendo assim: a paz do Senhor, meu irmão. Ele disse: paz do Senhor não. Desce do meu carro. E eu tive que descer do carro dele. Eu tive que olhar para os olhos dele, para o meu irmão Paulo que estava comigo. Eu fiquei confuso com aquilo. E ele olhou para mim, depois que eu saí do carro, eu disse: a paz do Senhor então, meu irmão. Ele disse: não, paz do Senhor não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falei: então pergunte. Deus é na sua vida? Parece fácil fazer essa pergunta quando você está bem. É muito fácil você responder essa pergunta quando você está congregando, quando você tem um lugar para congregar, quando você tem irmãos, quando você tem dinheiro, quando você tem trabalho. É fácil dizer isso. Mas quando você não tem um centavo no bolso, quando você não tem nem igreja para congregar, o lugar que você se encontra é, na verdade, um covil de Satanás. Você parece que todas as suas convicções perderam o sentido. E vê uma pessoa que nela para exercitar a mesma fé que você, te faz uma pergunta: Deus é na sua vida ou não? Pelo problema que você está enfrentando, meu irmão, Deus é na sua vida? Pela falta de dinheiro que está acontecendo, minha irmã, Deus é na sua vida? Pela solidão que você está passando durante esses anos, meu irmão e minha irmã, sem ter alguém para te consolar ou ter um casamento para ter, Deus é na sua vida? Talvez você também fique como eu fiquei, engasgado. Porque frente a situações, dizer que Deus é na nossa vida é meio difícil. Mas eu abaixei a minha cabeça e disse: Deus é na minha vida, irmão. Ele virou para mim e disse: você tem certeza? Você realmente tem certeza? Eu olhei para ele e falei assim: eu tenho certeza que Deus é na minha vida. Posso não ter dinheiro, posso não ter trabalho, posso não ter amigos, mas Deus é na minha vida. Isso eu tenho convicção plena. Deus é na minha vida. Ele virou e disse: pois Deus deve ser mesmo. Porque hoje eram 3 horas da tarde. Aconteceu uma coisa que eu nunca impressionei. E eu estou aqui justamente por causa disso. Às 3 horas da tarde eu ouvi uma voz gritando dentro de mim: para esse carro. E eu tive que parar o carro lá em Cascais. Eu falei assim: entre dentro desse mercado. E eu tive que entrar e falou assim: e você vai colocar tudo o que tem que eu vou te pedir. Ele encheu 2 carrinhos de compra. E Deus falou assim: agora você põe no seu carro, vai até Lisboa e entrega para o meu servo. Deus é na sua vida. Essa é uma tentação que Satanás quer tirar de você. Primeiro ele quer te colocar em cima do pináculo do templo, dizendo: você não precisa de liderança. Você não precisa de ninguém te abençoando. Você, afinal de contas, você já é crente. Não precisa ser submisso. Não precisa amar ninguém, não precisa fazer, não precisa obedecer ordem. Deus já é na sua vida. Aí simplesmente Jesus diz para ele: não tentarás o Senhor teu Deus. Porque Romanos capítulo 13 diz que toda autoridade que existe é imposta por Deus.
Quem resiste a uma autoridade, resiste a Deus. Por isso que ele está dizendo, não. Eu vou sair desse pináculo aqui, porque aqui não é meu lugar, eu estou começando humilde. Aí ele faz a última tentação, que eu tenho que ser mais rápido, que eu já estou vendo que você está doido para eu terminar o culto. Me suporte por mais 5 minutinhos, eu termino. A última tentação que você vai passar. Novamente, transportou o diabo a um monte muito alto. Sempre lugar alto. Sempre coisa de grandeza. Sempre coisas de pompa. Aí mostra a glória dele. Ou a glória do mundo. Ele pega e mostra a glória do mundo, o reino, e mostra toda a glória que o mundo tem. Os reinos da terra. E aí ele provoca Jesus. Ele diz, tudo isso te darei, se prostrados me adorar. Em Lucas, ele foi mais ousado ainda. Ele virou para Jesus e disse, tudo isso eu vou te dar, porque a mim foi dado. Mentiroso. Sabe por que Jesus se irritou nessa última? Porque quem disse para você que o diabo tem alguma coisa? Quem disse para você que o diabo tem alguma coisa? Nem o inferno pertence a ele. Quem disse para você que o diabo tem alguma coisa, irmão? Você sabe o que aconteceu aqui? Jesus ficou irado. Porque ele quis dizer que ele tinha. Porque ele estava provocando Jesus para Jesus usar os poderes espirituais, ou usar Jesus na sua natureza espiritual para derrotá-lo. Só que Jesus está vencendo ele na carne, como eu e você. Ele provocou Jesus, porque ele queria que Jesus usasse algo sobrenatural. Da mesma forma que ele quer provocar eu e você. Aí ele disse, não. Primeiro ele quis afrontar Jesus, falou assim, não, eu sou Deus aqui, ó. Tudo isso aqui é meu. Você não tem nada. Jesus se ira e disse, vai-te, Satanás. Desapareça da minha frente. Porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestará culto. Eu não tenho mais tempo, mas eu quero que você entenda isso. Quando você adora um sapato, adorei aquele sapato, você está tirando a glória de Deus. Quando, adorei aquela comida, quando você usa essa palavra, adorei, mas é forma de linguagem. Não, é justamente isso. Não, se aquele time é todo poderoso uma ova, todo poderoso é Deus. Aqui em Portugal tem um glorioso só existe um, Jesus Cristo. Não existe isso. Pode ser bom, pode ser jogar bem, aquela coisa, pode ser delicioso, mas maravilhoso. Adorei aquilo, adorou, então você prestou culto para aquilo. Adorei aquilo, então você está prestando culto para aquilo. Quando você teme os seus problemas, Jó disse no seu livro, aquilo que eu tanto temia, tem gente aqui cultuando medo, cultuando fraqueza, cultuando limitações, cultuando problemas. Aquele problema. Meu filho vai morrer. Seu filho vai morrer se Deus quiser, meu irmão. Meu cachorro, meu periquito, só morre se Deus quiser, criatura. O senhorio vai me pôr para fora. Claro que vai, você já está profetizando. Está prestando culto por medo. Não. Nessa manhã Deus me manda vir aqui te dizer, pare de prestar culto para essas coisas. Somente ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele prestará culto. Somente a Ele adorará, e somente a Ele eu prestarei culto. Eu não estou aqui prestando culto aos problemas que eu vou ter que enfrentar, não. Eu estou prestando culto àquele que é digno de honra.
Foi pregado ontem sobre você ter que prestar culto diante de uma guerra, você colocar os cantores na frente de uma batalha, e quando vem o exército todo problema, você começa a cantar, você começa a adorar, isso é prestar culto no meio da guerra. Faz um favor para mim, ou melhor, para você, se coloque sobre os seus pés, e por apenas 7 minutos, preste culto ao Senhor teu Deus. Preste culto ao Senhor teu Deus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. E comece a dizer assim: Senhor, eu vou prestar culto ao Senhor agora. Não vou prestar culto ao meu medo. Não vou prestar culto às minhas fraquezas. Não vou prestar culto às minhas limitações. Eu vou prestar culto a Jesus. Você veio aqui para prestar culto a Ele. Então preste culto. Levante suas mãos e comece, independente dos meus problemas, aleluia. Independente das coisas que eu enfrento, aleluia. Independente da dificuldade, aleluia, Jesus. Preste culto ao Senhor teu Deus. Está vendo como é difícil você prestar culto? Preste culto. Diga que você veio aqui para orar, bendizer, exaltar o nome santo do Senhor. Diga que Ele é Deus sobre todas as coisas. Em nome de Jesus.